Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que prazer estar com o senhor, com a senhora, começando mais um podcast do Edivaldo Souza. Olha, tem assunto que a gente tem que levantar aqui, que tem que colocar em evidência, não é? Por exemplo, a questão da obesidade, a questão das pessoas que por um motivo ou por outro motivo, são muito gordas. As comorbidades que essas pessoas têm, o que fazer, como proceder. Exatamente para tratar desta questão, eu trouxe aqui o Dr. Romeu de Lilo Júnior. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Ele é cirurgião bariátrico. Eu vou conversar com um especialista no assunto. Ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, eu vou conversar com um profissional que faz cirurgia quase todos os dias e que já deixou muita gente bem magra. Doutor Romeu de Lilo, é um prazer te receber aqui no podcast Edivaldo Souza. Prazer é todo meu, Edivaldo. É muito bom e é um assunto muito relevante, é um assunto de saúde pública. Sim. E pra gente é um prazer estar falando de assuntos relevantes. Olha, eu há algum tempo eu queria te entrevistar, mas você é muito ocupado. Tanto é verdade que você está operando desde as 3h30 da tarde, chegou agora à noite aqui. Na verdade, estamos operando desde as 7 da manhã. Olha né? aí. Hoje foi um dia de 3 hospitais. Três hospitais. E essa última cirurgia demorou mais ainda, pelo Demorou visto. mais. Cirurgia bariátrica sempre demora um pouco mais, né? Doutor Romeu de Lilo, qual o paciente que necessita de uma bariátrica? Quais as indicações que o paciente deve ter para ser operado, para fazer uma bariátrica, para emagrecer? Edivaldo, a gente tem que levar em consideração o paciente quando chega no consultório. A gente mede o IMC dele, que é o índice de massa corporal, né? Que é o que ele tem por metro quadrado de massa no organismo. Então a gente pega uma calculadora, é muito fácil. Sim. Você pega o seu peso, divide pela sua altura. O resultado divide pela sua altura de novo, ou seja, é o peso pela altura ao quadrado, certo? Vai dar um certo número. Se esse número for entre 35 e 40 e esse paciente tiver pressão alta, diabetes tipo 2, né? É importante dizer isso, diabetes mellitus tipo 2. O paciente tiver apneia do sono, gordura no fígado, artrose, artrite, hérnias de parede abdominal, ou seja, é um leque de doenças, asma de difícil controle. Esse paciente tem indicação de cirurgia bariátrica. Se o número der de 40 para cima, ele tem uma obesidade grau 3, e aí ele tem indicação de cirurgia bariátrica porque ele tem uma obesidade severa. Na medicina a gente considera o obeso grau 3 uma doença grave. Tem um CID, Código Internacional de Doença, CID E66. O obeso grau 3, ele tem mais ou menos quantos quilos? Aí isso depende muito do peso pela altura, né? Sim. Porque o IMC hoje ele é muito discutível, né? A gente discutia muito, o IMC vamos levar em consideração ou não, por quê? Porque Mike Tyson, no auge dele, no auge do pugilismo dele, ele tinha um IMC de 48, sim, mas era pura massa magra, né? Massa magra. Então a gente leva muito em consideração a questão do IMC, mas vê o paciente como um todo. O paciente tem mais massa gorda e esse paciente tem indicação de cirurgia. Agora, existem critérios para isso. O paciente tem que ter já um acompanhamento. Chega um paciente no teu consultório dizendo, doutor, eu tô gordo, eu tô ficando muito gordão, eu quero que o senhor me opere. Eu quero fazer bariátrica, eu quero porque quero. Não chega esse tipo de paciente? Chega, mas tudo é na base do critério. A gente conversa com o paciente, fala, não é bem assim. Quando se encaixa no critério, você não opera? Não opero. Não tem condições. Juridicamente eu não estou resguardado para isso, primeira coisa. Né? Sim. O Conselho Regional de Medicina, o Ministério da Saúde. Então existem normas e existem regras para a gente fazer uma cirurgia bariátrica. Então não é todo e qualquer paciente que chega, achou que está gordinho, eu vou fazer uma cirurgia porque eu não consigo emagrecer de outra forma. Doutor Romeu de Lilo, eu lhe faço essa pergunta
Porque nós vivemos um tempo que parece que o que dita a moda é a regra da beleza, a regra da magreza. Tu, para ser bonito, tem que ser magrinho. As empresas, para te empregarem, algumas, elas querem que você seja bonito, seja magérrimo, e não é verdade? É verdade. E muita gente quer se adequar a esse tipo de comportamento, quando na verdade não deve ser assim. Eu não sigo nenhuma moda. A minha moda quem faz sou eu. Se eu sou gordo, eu sou magro, eu vou tentar emagrecer. Agora tem o obeso severo, nesse caso aí, tem que operar. Isso aí a gente levanta inclusive uma pauta hoje, uma questão muito discutível, né? Por exemplo, eu vou dizer exemplos meus, que às vezes eu posto numa rede social, hoje nós vamos fazer combate à obesidade. E aí de vez em quando vem um comentário dizendo, isso aí é gordofobia, você está fazendo gordofobia. Eu paro, sento, respiro fundo, e aí eu falo, bom, existe uma linha que divide essa situação. Uma coisa é gordofobia, uma coisa é uma criança ser xingada na escola porque ela é gordinha. Outra coisa é você chegar numa cadeira de avião, né, e o camarada pede para a aeromoça levantar porque eu vou sentar do lado de um gordo. E outra coisa é você entrar numa loja e a atendente chegar e sem dizer nem oi, dizer, aqui não tem roupa para você. Isso é gordofobia. Mas na medicina, baseado em evidências, baseado em literatura, em estudos, o paciente obeso, ele vive menos. A gente sabe que ele vive menos. Ele tem mais chance de ter doenças cardiovasculares. Ele tem mais chance de ter diabetes mellitus tipo 2. Ele tem mais chance de morte súbita. Então, a gente sabe que esse paciente precisa de ajuda, a gente está doente, está diante de uma doença, e hoje é considerado uma pandemia. Né? Por que tem esse índice está aumentando tanto no Brasil, o índice de gente gorda, hein? O percentual de gente gorda, hein, doutor? Isso tem tudo a ver com a questão. Lógico que a obesidade ela é multifatorial. Ela Sim. tem os fatores genéticos, os fatores hereditários, né? Então, tem também os fatores ambientais, fatores socioeconômicos, né? Eu tenho vários pacientes que às vezes não conseguem comprar verduras, legumes toda semana, né? Que geralmente quando uma pessoa está fazendo dieta... comprar o frango, justamente. Então, existe um fator socioeconômico muito grande, principalmente na nossa população brasileira. Então, a gente tem hoje, no mundo todo, metade da população mundial tem sobrepeso. E 20% da população é obesa. E não é diferente no Brasil e não é diferente no Acre. Nós temos pelo menos 20% da população obesa já. Doutor Abel, claro, as pessoas lhe procuram para ver a questão do excesso de gordura no corpo, as questões que essa gordura estão causando, os males, que são as comorbidades. Tá certo. Cidadão se opera, segue todas as suas prescrições, que eu já vi. O pessoal posta a fotografia do antes e o depois. A diferença é enorme. Mas para isso, aí depois disso tem quem diga assim, mas o cidadão se opera, faz uma bariátrica, o camarada tem uma tendência para tomar uma manguaça danada. Isso é verdade, não é um mito, hein? Na verdade, isso é muito importante a gente frisar para um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica que ele tem uma equipe multidisciplinar a seguir, né? Então ele vai ter uma consulta com psicólogo, ele vai ter uma consulta com nutricionista, com endócrino, com cardiologista, com pneumologista. Tudo isso antes de fazer a cirurgia. Aquele camarada está muito obeso, a nutricionista vai fazer ele emagrecer. Vai ter que fazer atividade física, né? Vai ter todo esse preparo para perder aí pelo menos uns 10% do peso. A psicóloga igualmente vai ver se esse camarada se enquadra. Como é que é? Você bebe muito já? Você já tem hábitos de beber, de bebida alcoólica? Porque o paciente que ele tem alcoolismo, por exemplo, ele não pode fazer a cirurgia bariátrica. Muito menos o paciente que é tabagista, tá? O paciente que fuma. Ele tem que parar pelo menos 6 meses antes de pensar em cirurgia. Aquele que não consegue, simplesmente ele não pode operar.
entendeu? É lógico que depois que esse camarada opera, ele precisa seguir com essa equipe multidisciplinar, porque é quando ele vai ter o controle dele. A psicóloga vai estar em cima. Como é que está a ansiedade? Porque tem muita gente que desconta a ansiedade na bebida, na comida, né? Então precisa trabalhar essa mente antes e depois da cirurgia. Então a gente frisa muito o paciente. Você tem que estar com a equipe multidisciplinar, você tem que estar com o seu psicólogo, né? Alguns desses pacientes finam por desistir dessa equipe. Muitos, a maioria sai, a maioria não acompanha, né? E aí é quando a gente vê realmente ele começa a ganhar peso. O paciente ganha peso. Geralmente o paciente ganha peso aí depois de 4, 5 anos, porque durante uma consulta, Edildo, a gente frisa muito, olha, você senta aqui, eu não vou te curar da obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica e progressiva. É bom que o senhor diga isso. Justo. Que a obesidade é uma doença crônica. Crônica. A cirurgia bariátrica, ela não pode virar uma moda. Não pode, ela nem deve, não é? Justamente. E ela, na verdade, ela é um tratamento. Eu digo muito isso para o paciente, eu vou te tratar. Mas assim como a pressão alta ela é uma doença crônica, assim como a diabetes ela é uma doença crônica que você tem que tomar remédio a vida toda, a gente vai operar aqui, você vai emagrecer, a tua diabetes pode normalizar, a tua hipertensão, beleza, fica normal, você não vai precisar mais tomar remédio, mas em algum momento da vida, se você não cuidar, vai te voltar a atacar. A gente chama de remissão da doença. Então o paciente vai voltar a ganhar peso, o paciente vai voltar a ter hipertensão, o paciente vai voltar a ter diabetes, vai precisar da insulina, vai precisar do hipoglicemia antioral. Ou seja, o paciente depois da cirurgia ele tem que estar muito ciente de que a grande parte do tratamento depende dele. Dele ter uma dieta saudável, dele ter uma alimentação regrada e dele praticar atividades físicas. Porque ele vai emagrecer naquele primeiro momento, mas depois ele tem que manter. Olha, entendeu? todo mundo quer ser magro, quer ser bonito, quer ser elegante. Os ditames da beleza. E eu tenho visto muito se falar em cirurgia bariátrica. Daí o meu convite para que o senhor viesse aqui explicar essa situação e como isso é feito. E antes de começar essa entrevista, eu dizia, Edivaldo Souza, em 1h15, 1h20, a gente faz uma cirurgia bariátrica. É isso? Isso mesmo. Em questão de 1 hora, 1h15, dependendo da técnica, 45 minutos. Então, assim, é bem rápido, né? Uma cirurgia via laparoscópica, onde o paciente tem uns furinhos só no abdômen. No dia seguinte, ele já vai para casa. Com 5 dias, ele está dirigindo. Com 30 dias, a gente libera ele para ir para atividade física, para academia. Entendeu? Mas uma coisa é muito importante, essa questão que você frisou bastante, que todo mundo busca um padrão de beleza. Um padrão de beleza. Quando o paciente da cirurgia bariátrica entra no consultório, a gente fala que aqui não tem beleza, aqui tem saúde. Nós vamos tratar a saúde, porque você está doente. Você imagina fazer atividade física com 150 quilos, com 130, não consegue respirar, subir uma escada, não consegue, né? Paciente chega às vezes chorando que, doutor, eu cheguei, fui num parque de diversões, fui entrar no brinquedo, não consegui entrar, o cara não deixou entrar. Aí desse momento me deu um estalo, falou, realmente eu estou muito obeso. Então assim, nós vamos tratar de uma forma da saúde, não é estética. Por que eu te digo isso? Quando o paciente opera, por exemplo, uma cirurgia de bypass, onde a gente faz uma redução de estômago e um desvio de intestino, ele vai perder uma média de 40% a 45% do peso inicial. Essa técnica, a gente mexe com alguns hormônios também, que controlam a fome, que libera a insulina, que controla o glucagon, ou seja, que fazem com que o paciente melhore a hipertensão e a diabetes, certo? Então esse paciente, ele vai perder os 40%, então digamos que o cara tem 170 quilos, 200 quilos, ele não vai ser magrinho, ele não vai ser ela não vai ser uma Gisele Bündchen, né? Porque tem a limitação de perda de peso. Tem uma limitação. Você vai perder no máximo 45%, 50%. Nessa história vai perder 80% do peso inicial, vai perder 70%. Isso não existe. Tem que ir para academia, né? Tem que ir para academia e tem que manter. Né? Então, às vezes, o paciente fala, poxa, eu estou hoje pesando, sei lá, 140 quilos, eu vou perder, vou operar e vou ficar com o corpinho sarado. Às vezes a questão não é essa, a questão é tirar ele da obesidade,
melhorar a hipertensão, melhorar a diabetes, melhorar a apneia do sono dele, melhorar a asma, melhorar as articulações que estão sofrendo com alto peso, né? Então a questão é saúde. Não é beleza, é saúde. Romeu, durante esse tempo todo que você é cirurgião, já surgiu alguma intercorrência durante uma cirurgia dessa que deu uma zebra que o Romeu teve que se virar em 30 para resolver o problema, para não perder o paciente? Não, as cirurgias são cirurgias, sabe que a gente opera tanto bariátrica, vesícula, hérnia, essas coisas, então toda cirurgia ela pode ter alguma intercorrência, né? Mas graças a Deus hoje a gente não tem estatística para isso, né? Lógico que às vezes acontece um vazamento ou outro, um sangramento ou outro, mas graças a Deus nada que colocasse o paciente em risco de vida. Uma vez você me dizia isso. Graças a Deus até hoje, todo mundo Graças se deu a bem. Deus. Quem se operou comigo, você agradecia a Deus. Verdade. Tudo certo, porque sem Deus ninguém vai a lugar nenhum. Não, sem Deus não vai. Mas Você tem que estar na frente. Que você participa Brasil afora, o que é que os teus colegas falam? Não, a gente vê muito nos congressos, Edivaldo, situações inusitadas que pode acontecer realmente, né? Então, às vezes, algum sangramento importante. Tipo, eu tive num congresso que a gente viu algumas situações inusitadas, por exemplo, o tamanho do fígado do paciente. O fígado fica em cima do estômago. Para você operar ele, você tem que levantar o fígado. Só que às vezes você encontra um fígado tão grande, tão gorduroso, tão pesado, que você não consegue sequer levantar. E eu já tive essa situação. Já tive 2 vezes essa situação. Aí complica. Complica. Porque você não pode ir adiante. Não, às vezes você não pode nem ir adiante. Você para a cirurgia, fala, não tem condições. Acorda o paciente acorda, a gente tentou, não conseguiu. Você vai ter que perder pelo menos 10% do seu peso para ir para uma reoperação. E é assim que funciona. A gente não vai botar o paciente em risco, partir o fígado dele no meio, sangrar horrores. Não dá. Aqui é o nosso limite. Acabou, parou, não vamos adiante. Volta atrás, emagrece mais um pouco. Arrisca, não dá para arriscar. São coisas que não dá 2 chances para você. Mas nessa chance que acabou. Que você não faz só bariátrica também. Você é cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Sim, Tudo que tiver dentro da barriga, você mexe, corta, opera, ajeita e o cara segue a vida. A gente sempre dá um jeito, né? Mas sempre cuidando da doença, né, do povo, né? Você tem pedra na vesícula, essa vesícula está doente, não está funcionando, mas tem que operar. Não adianta. Antes que complique, faça uma pancreatite, faça aí uma colangite, Deus o livre, vá para um transplante. Então, a gente tem que agir antes da doença se agravar, né? Você tira 2 dias na semana só para operar? Eu tiro 2 dias para operar nos hospitais privados, né? Eu opero um dia no hospital público. No hospital público você usa o mesmo sistema? Mesmo sistema, o mesmo tratamento. O sistema que é usado no particular? Mesmo. Vídeo. Os aparelhos. Isso. Como é que dá o nome? Videolaparoscopia. Videolaparoscopia. Nossa, a gente tá... É a nossa menina dos olhos, né? A cirurgia bariátrica no SUS, que a gente vem fazendo desde 2019, né? E pra gente é muito satisfatório. A gente começou a fazer, não para mais, né? Às vezes para um processo licitatório, que é normal no serviço público, mas questões de 3, 4, 5 meses, aí volta a fazer de novo, faz aquela penca. No passado a gente fez 80 pacientes. Uma vitória, que nunca tinha acontecido isso. Olha, eu já te vi faz muito tempo que a gente já se viu, e estou te vendo agora mais magro. Isso quer dizer que o médico que também faz bariátrica tem que se cuidar, não pode engordar, senão está dando mau exemplo para o paciente. Tem que dar o exemplo, justamente. Não, tem que dar o exemplo. O paciente vai chegar no teu consultório e vai dizer, o paciente vai dizer, esse doutor tem que se operar primeiro, não dá não. Tem tipo, que operar. Eu, cardiologista, eu vejo o cara bem gordão e o cara fumando mais do que eu. Às vezes você encontra o maço de... Eu sou ex-tabagista. O maço de cigarro aqui, né? No cardiologista, né? Não dá, não. Eu acho que para você pedir exemplo, tem que dar primeiro, lógico. Olha, então é o seguinte, você já fez de tudo para emagrecer. Não deu certo, amigo. Já fez de tudo, já lutou. Entra na fila para tentar falar com o Romeu Delila. Ele resolve o teu problema. E se não der, ele também diz, não dá. Não vai dar. Ele também diz para você, assim, né, Romeu? É assim, a gente vai botar os critérios, né?
os critérios. Onde é que você está atendendo? Onde é o teu consultório, hein? Eu atendo ali na Clínica Mederi, né, que é do lado do Colégio Sigma, ali no Bosque, na rua Milton Matos, rua do Sindicato Médico ali. Entrou ali em frente o Carlos Chagas, né, na Getúlio Vargas, entrou aí pro Colégio Sigma, do lado do Colégio Sigma, Clínica Mederi. Então, mas é o seguinte, mas o Romeu Delilo verifica a questão de úlcera, a questão de gastrite, a questão de hérnia de hiato, essas coisas tudo? Não, a gente faz a parte cirúrgica, né, do aparelho digestivo. O paciente às vezes não faz tempo que eu parei, justamente por aumentou a demanda e aumentou muito a demanda, né? A gente não consegue. Essa demanda clínica ela é muito grande. Ou você segue nessa linha ou você parte realmente para aquilo que você se especializou, que é o caso da cirurgia. Então hoje o volume de cirurgia ele é muito grande, de pacientes cirúrgicos, de pós-operatórios. Então a gente se abdicou um pouco da clínica, né? Por exemplo, a cirurgia do refluxo a gente faz, o paciente já tem indicação, a gente vê. Geralmente ele já vem do gastroclínico, né? Ó, esse aqui eu já tentei tratar, não consegui, agora é a vez do cirurgião tratar com a cirurgia. Para você que me acompanha, eu há muito tempo, pelo menos uns 12 a 15 anos, eu tive refluxo gastroesofágico. O nome é bonito, o nome é tão bonito que eu quase não me opero disso, né? E eu acompanhava também, todo ano, via ultrassom, um pólipo na minha vesícula. Bem, todo ano eu acompanhava. Até que um dia eu fui com o meu e disse, vamos operar, vamos logo dar um jeito nesse negócio. Eu digo, rapaz, você não vai me matar não, meu irmão, você tem medo de me operar. E eu me operei de manhã, e quando foi 7 horas da noite, eu estava em casa, minha mulher tomou, foi um susto. Você já está aqui, eu já estou aqui. Né? Eu fiz essa cirurgia com o Romeu. Isso aqui não é mídia, não é marketing para ele, que ele não precisa disso. Mas é um acriano de valor desses caras que eu tenho o maior respeito pelo trabalho que ele executa, porque é um cara trabalhador e faz as coisas na maior seriedade possível. Consultório, diga mais uma vez aí. Clínica Mederi, Rua Milton Matos, 328, no Bosque, ao lado do Colégio Sigma. Legal. Quer mais falar mais alguma coisa que eu esqueci aqui, o Romeu, será? Eu acho que é isso aí, né, Edivaldo? Uma coisa importante hoje, né, porque que nem a gente estava comentando antes, que houve um aumento muito grande da procura por cirurgia bariátrica, né? Olha aí. Não vou dizer que é moda. Não é moda. E nem pode ser moda. Não é moda. Né? Nem pode ser moda. O que acontece realmente, houve uma procura maior, porque é muito mais divulgado hoje em dia. Né? Sim, sabe por quê? Até mesmo os clínicos. Não tinha quem fizesse isso. Justamente. Os próprios médicos eles tinham medo de fazer isso, o paciente morrer. O cara desse morre, o médico nunca mais vai operar ninguém. Não é verdade? É verdade. Não é? É verdade. O médico tinha especialidade disso. Sabia fazer, mas não se arriscava a fazer. Dizer, porra, dá uma zebra, esse cara morre, ninguém se opera mais comigo, eu tô lascado aqui no Acre. Não, e tem muito essa questão também, que nem eu falei, da equipe multidisciplinar. Para você fazer cirurgia bariátrica, você tem que ter uma equipe na tua retaguarda, você tem que ter o seu clínico, seu endócrino, seu psicólogo, sua nutricionista, entendeu? Então não dá para abraçar uma causa só. Mas, na verdade, houve um crescimento. A equipe toda, né? Justamente, houve um crescimento, uma procura. Os médicos eles foram se adequando, se especializando. Não estou dizendo o cirurgião, o clínico mesmo, né? Aquele clínico que atende o paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente que tem essas doenças e que é obeso lá no posto de saúde. Ele já sabe hoje que o tratamento para esse camarada tem a cirurgia bariátrica. Que o paciente, lá na frente, ele vai diminuir os gastos do serviço público se ele operar. Ou seja, esse paciente não vai mais precisar tomar remédio para pressão, ele não vai precisar mais tomar a insulina dele e a conta vai se pagar lá na frente. Né? E esse paciente não vai ficar vindo mais aqui no meu posto. Então, houve essas informações, né? E aí, lógico, aumentou, deu aquele pool de cirurgia bariátrica. Né? Não é moda, realmente houve um conhecimento maior da técnica. Tem quem realize isso. E está divulgado no Brasil todo. Hoje a gente tem uma sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica, sou membro titular, onde tem vários cirurgiões no Brasil todo. Em todo canto tem. A gente faz um congresso anual, vai gente de todo canto do Brasil
passar os casos, discutir experiências, né? Tudo que foi realizado. Romeu, por que aquela mesa de cirurgia é tão estreita, hein, meu irmão? Você já se operou, Alexandre, não? Eu nunca vi uma coisa tão estreita como uma mesa de cirurgia. Ela é estreita, não é mal o paciente. Como é que cabe um cara gordão ali em cima, hein? Ajeita o cara ali. Não, às vezes a mesa de cirurgia bariátrica ela é um pouquinho mais larga, né? Ela é um pouquinho mais larga. Então a gente às vezes dá coisa, mas às vezes o cara fica com o braço para fora ali. Não tem jeito. Mas a gente prende com os panos direitinho, né? Amarra o paciente, tem que amarrar, não adianta. Amarra, porque às vezes precisa entuba, sempre. Cirurgia videolaparoscópica, o ideal é anestesia geral. É pro camarada sair legal. Sai com a garganta ardendo, ele não sabe nem porquê. Isso é culpa do anestesista. Eu digo que é culpa do anestesista. Isso aí. Sempre é o anestesista que é o culpado. Ele vai entubar. Esse é o anestesista. Foi a anestesia. Os anestesistas reclamam disso, viu? Reclamam disso. E, Edivaldo, uma coisa importante também que a gente podia levantar, que é a cirurgia metabólica, que hoje também, que nem você disse, está em moda, não está em moda. O pessoal tem procurado bastante. Como é que é? A cirurgia metabólica, ela é a mesma cirurgia bariátrica, porém, para tratamento do diabetes. A gente sabe que o diabetes, né, é uma doença crônica que vai lesando órgãos importantes, visão, rim, coração. E aí, o paciente que, por exemplo, que tem obesidade grau 1, desde 2017, o Ministério da Saúde aprovou a cirurgia do diabetes, que é a chamada cirurgia metabólica, que nada mais é do que uma cirurgia bariátrica, só que com o intuito de tratar a diabetes. Ou seja, mudou o nome aí, mas para tratar o diabetes. Justamente. Mas você for ver realmente a diabetes mellitus tipo 2... Estão cobrindo já a cirurgia bariátrica? Quando há indicação? Todos cobrem, né? Já é uma norma da Agência Nacional de Saúde de cobrir, desde que se encaixe nos critérios que a gente comentou aqui, né? E a cirurgia metabólica também já está aí, o Ministério da Saúde, a sociedade, lutando para que todos os planos de saúde, né, deixem e façam a cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes. Porque o paciente ele tem uma obesidade grau 1, pelo menos obesidade grau 1. E ele não tem que ter pelo menos 10 anos, menos de 10 anos de doença. Então é uma cirurgia que tem que ser feita o quanto antes. Sim. Porque passou de 10 anos, esse paciente já vai ter uma resposta muito baixa e não compensa operar. Ou vai compensar muito pouco a cirurgia dele. Mas a questão é saúde, viu, Edivaldo? A questão é saúde sempre. Você está mais magro, rapaz. Você está mais magro. Não mais magro. Está mais magro. Tem que estar sempre, tem que estar mais magro. É um prazer te receber aqui no podcast. Prazer é tudo meu. Eu já queria há muito tempo te chamar para a gente conversar sobre essas questões, não é? Essas questões, é uma questão de beleza, é uma questão, está na moda, não, é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública, justamente. Eu agradeço a você. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição aí, sempre que fizer o convite, a gente vai estar aqui, principalmente falando de saúde. Tá bom, tá legal. Um abraço. Um abraço para você também e a família. E a sua família. Obrigado. Meus amigos, o podcast do Edivaldo Souza fica por aqui, com essa figura muito legal, que é o Dr. Romeu Delilo Júnior, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Não era para estar tocando esse telefone, mas tocou agora, mas o podcast se encerra aqui. Na semana que vem, agora não se esqueça, dia de domingo. Eu ia esquecendo aqui também, se inscreva no canal. Te inscreve no canal e você toca o sininho lá. Aperta o sininho lá, tá bom? Te inscreve no canal do podcast do Edivaldo Souza, para a gente continuar com essa conversa agradável. Todos os domingos, a programação da TV, você sabe, é horrível. Assiste o podcast do Edivaldo Souza. Pode dizer um obrigado aí para aquela câmera. Obrigado, gente. Isso. Um prazer. Um abraço, gente. Tudo de bom. Eu pensei que estava...